vamos falar de um assunto extremamente importante. Sabe aquelas dores na coluna que incomodam tanto? Bico de papagaio, artrose e tanto outros males? Portanto, agora o Dr. Gustavo Melo está aqui em nossos estúdios e vai esclarecer muitos assuntos relevantes. Ele que é fisioterapeuta. Inicialmente, Dr. Gustavo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí à disposição para explicar algumas coisas sobre as dores da coluna e um montante geral que acaba acometendo muitas pessoas que sofrem desse grande mal. Doutor, sobre as dores da coluna, o que ocasiona? Bem, as principais causas nós poderíamos fazer referência às más posturas, ao carregamento excessivo de peso, podemos também citar o uso inadequado de colchões e, inclusive, os traumas, que são aquelas pancadas de grande impacto que acontece, na maioria das vezes, nos esportes ou em acidentes automobilísticos, motociclísticos, abalando a coluna. E não é só idosos que têm problemas, alguns jovens também, já infelizmente, já têm esse tipo de problema. Isso, e a gente tem visto isso aí nos consultórios, nas clínicas, cada vez mais precoce esses acometimentos nas colunas. Por quê? Existe alguma patologia? Por que o jovem também tem problemas? Hoje, com a era do videogame, na era tecnológica, as crianças, os jovens deixam de praticar atividade física e se envolvem muito mais no seu âmbito do lar, deixando de fazer atividade física, deixando de fazer um trabalho de fortalecimento, uma correção da postura, e aí vai juntando com aquele mobiliário inadequado, com o uso inadequado também dos colchões, aí as crianças, os jovens também começam a apresentar essas patologias. A maioria dos sofás hoje praticamente são camas, né? Essa confortabilidade futuramente pode ser um perigo? Sim, é outro fator que pode pôr em risco a coluna da pessoa. Estamos entrevistando o Dr. Gustavo Melo, fisioterapeuta. Doutor, a respeito dos fatores que ocasionam as dores na coluna. O senhor falou a respeito dos jovens, mas tem muitos idosos que sofrem diariamente com artrose, bico de papagaio, dores fortes na coluna. O que as pessoas devem fazer para procurar ter uma vida, uma qualidade de vida melhor? Bem, fazer atividade física, moldarem a sua postura para aquela próxima do ideal e nos momentos iniciais de dores, de limitação das funções, dos movimentos da coluna, procurar um profissional específico para tratar as suas colunas e inclusive a fisioterapia, que irá dar um grande suporte nesse quesito. Atividade física, o que corresponde? É uma caminhada? É pegar pesos? Qual que é a orientação do senhor? De forma preventiva, para aqueles que não têm um problema instalado na coluna, qualquer uma ela é benéfica. Agora, aqueles que possuem já alguma patologia, uma hérnia de disco, uma osteoporose, ou uma sequela de fratura, ou aqueles pacientes que têm já um processo degenerativo, onde surgem os famosos bicos de papagaio, que geram dores locais e dores ao longo dos nervos, aí esses pacientes têm que evitar atividades de impacto. Esses pacientes devem trabalhar com hidroterapia, às vezes uma caminhada, ou às vezes o pilates, uma técnica que se chama RPG e fisioterapia. As pessoas que têm doenças crônicas, diabéticos, pressão alta, existe algum tipo de orientação? As pessoas estão mais propícias a ter dores na coluna? Olha, nem sempre. Essas são patologias mais sistêmicas, que estão acometendo longe um pouquinho da questão da coluna. Existe hoje algum tipo de aparelho que possa detectar de fato qual que é o problema da coluna? Porque muitas vezes as pessoas sentem dores da coluna, mas não conseguem identificação exata de qual o problema. Isso, existe sim. Existem os testes manuais feitos pelo médico, pelo próprio fisioterapeuta para identificar alguma sequela, alguma lesão já instalada na coluna e os exames de imagem. Aí nós temos aí desde o raio-x, passando pelo ultrassom, pela tomografia computadorizada e o exame que nós chamamos de Gold Standard, padrão ouro, que tem uma melhor qualidade de imagem, que seria a ressonância nuclear magnética. Inclusive nós temos aqui em Rio Verde o tratamento da tração eletrônica. O que é esse tratamento? Isso, hoje é um tratamento feito pelos fisioterapeutas, vindo dos Estados Unidos. Nós podemos até citar que existem 5 marcas de tração eletrônica no Brasil. Uma delas está aqui em Rio Verde. E nesta máquina nós podemos graduar o peso, a altura e o segmento que está cometido na coluna. Essa máquina vai automaticamente tracionar e promover mobilizações para melhorar o alinhamento da coluna, o encaixe de um disco mal posicionado, a liberação em termos de pressão excessiva num nervo que está gerando uma dor irradiada às vezes para a perna, para o braço, e aí traz um conforto para o paciente. É um tratamento mecânico, corretivo desses problemas advindos da coluna. Doutor, finalizando, então, dores da coluna, tem que procurar um profissional.
tem que procurar um Quanto profissional. mais cedo, melhor o resultado. Melhora o resultado. Muito obrigado pela entrevista, sucesso Obrigado. e bom trabalho. Obrigado. Tem as palavras do Dr. Gustavo Melo aqui no programa Balanço Geral Rio Verde. É saúde, é qualidade de vida, é muito mais você.